Olá, bem-vindos ao programa de atualização profissional em odontologia. Hoje temos o prazer de ter conosco aqui o Ricardo Jean, é mestre em periodontia, é o professor adjunto da disciplina de periodontia da Unisa e é coordenador do curso de especialização em periodontia da Unisa. O professor Jean vem falar com a gente hoje sobre regeneração óssea e sua aplicação clínica. Por que regeneração óssea? Nós vamos ver, através da apresentação do professor Ricardo Jean, o uso de alguns materiais em pequenas cirurgias e também alguns casos de enxertos utilizados para melhorar a estética dentro dos problemas periodontais. São casos muito interessantes, eu já tive a oportunidade de dar uma olhada na aula. Vocês vão com certeza aproveitar muito o conhecimento do professor Jean, que é um grande especialista na área de regeneração óssea, com cursos internacionais, cursos nacionais. É um professor de um amplo gabarito e eu espero que todos vocês aproveitem sobremaneira essa explanação do professor, que falará muito bem, tenho certeza, sobre os novos materiais e as novas técnicas em regeneração óssea. Professor Jean. Muito obrigado, Dr. Moacir. Olá a todos. É um grande prazer estar aqui participando do programa Conexão Médica, para que hoje nós possamos conversar um pouco sobre o mundo de reparação óssea, sobre como nós conseguimos essa reparação óssea e principalmente quando é realmente indicado um procedimento que vise reparação óssea. No mundo da odontologia, nós vivemos um momento muito interessante no que se refere à reparação óssea, porque nós já passamos nos últimos 20 anos por todos os tipos de tentativa de reparação, especialmente indivíduos que tiveram perda óssea por doença periodontal, ou seja, uma doença que acomete as estruturas ao redor do dente. E nessas várias tentativas, muitos materiais surgiram. Então, eu, inclusive, sou de uma geração que usou praticamente todos os tipos de biomateriais. Nós usamos desde a época das hidroxiapatitas, do fosfato de cálcio, de vários materiais, ossos halógenos, xenógenos, muitas tentativas. E hoje nós vivemos a era da tentativa de reparação óssea através do uso de proteínas, de enzimas e de fatores de crescimento. E isso acaba gerando uma polêmica, porque muitos profissionais que estudam a área sempre têm algumas considerações a fazer sobre essas reparações. Será que vale a pena? Será que nós estamos realmente com um caso de indicação precisa da técnica? Ou será que nós estamos sobreutilizando essas tecnologias? Além dessa questão de aplicação e indicações, existe também a questão de se o profissional acredita na técnica. E aí eu faço uma consideração muito especial, porque algumas técnicas de regeneração óssea que nós encontramos hoje, elas não são técnicas na qual você deve acreditar ou não. Não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. Portanto, nós temos que verificar quais são as evidências científicas, quais as bases científicas para a sua utilização. Muitas vezes, quando se diz em medicina baseada em evidências, eu gosto muito de usar a frase de medicina baseada em inteligência, porque nós temos que saber mais do que as evidências científicas, nós temos que saber quando aplicar essas metodologias de maneira adequada. Assim, eu vou apresentar algumas técnicas de reparação, algumas possibilidades de utilizarmos pequenos enxertos ósseos, os benefícios estéticos que esses procedimentos podem trazer aos nossos pacientes, especialmente os que perderam dentes e ossos, e dessa forma mostrar procedimentos que realmente são bem-sucedidos pela ciência, não pela torcida. Eu não torço por uma determinada técnica ou por um determinado biomaterial. Torcida é coisa de futebol, então nós vamos torcer por o nosso time de futebol. Isso é uma questão de ciência, uma questão técnica. Iniciando a nossa apresentação,
Hoje nós falaremos então sobre regeneração óssea e sua aplicação clínica. Primeira consideração a ser feita é sobre o que nós esperamos dos nossos casos clínicos e em que regiões nós precisamos atuar. Então vamos fazer algumas considerações sobre o que é o osso da boca, o que é o osso periodontal, o que é o osso do periodonto, melhor dizendo, o que é o osso do processo alveolar. Quando nós olhamos clinicamente para um paciente, nós podemos muitas vezes encontrarmos situações como essas, que só de um cirurgião clínico, cirurgião dentista experiente, observar uma imagem como essa, nós já percebemos que esse paciente pode ter algum defeito ósseo em algumas regiões como essa. E por que nós já percebemos isso? Porque nitidamente o paciente apresenta uma mucosa fina, mais fina do que normalmente nós poderíamos esperar, sem uma boa quantidade de gengiva inserida, o que por si só já é um indicador de que esse paciente pode não ter uma quantidade e uma qualidade de osso adequada nessa região. Se por alguma razão ele perder este elemento dental, nós certamente teremos um defeito ósseo nessa região que dificultará a reabilitação da área, tanto do ponto de vista reabilitação protética, quanto do ponto de vista possibilidade da instalação de um implante. Assim, verificamos também que na região vizinha à área em que nós temos essa gengiva fina, que indica que nós podemos ter aí uma falta de osso, nós temos também na região vizinha, na região do segundo pré-molar, também um defeito ósseo já estabelecido. Defeito ósseo este que, se nós tivermos como planejamento uma reabilitação através de implantodontia, muito provavelmente nós teríamos que partir para uma técnica de enxertia. Mas, Ricardo, você está querendo me dizer que se eu tenho pouca quantidade de gengiva, eu provavelmente terei uma pouca espessura de osso logo abaixo dessa gengiva? Essa é uma relação que clinicamente nós percebemos muito. Então, pacientes que têm uma grande faixa de gengiva queratinizada, também normalmente nós podemos esperar que ele tenha uma grande faixa ou uma faixa adequada de osso. Ao passo que indivíduos que têm uma faixa de gengiva muito fina ou muito delgada, normalmente nós também podemos esperar um osso fino e delgado nessa região. Fino e delgado a ponto de, muitas vezes, caso nós tenhamos algum acidente na região, nós termos como sequela um defeito. E essas considerações se justificam a partir do momento em que nós temos que considerar que o processo alveolar do osso maxilar ou da mandíbula, ou seja, o processo alveolar com o qual nós dentistas trabalhamos normalmente, é um osso que tem características muito especiais. Se nós observarmos na figura, nós vamos ver aqui uma figura muito feliz que mostra um alvéolo dentário. Um alvéolo de onde foi removido um molar, um dente molar inferior. Esse alvéolo mostra para a gente que aonde o dente estava inserido, nós temos em todo o redor do espaço onde o dente estava presente, nós temos uma cortical que delimita o espaço dentário. Nós percebemos também que esse osso tem muitas porosidades, por onde passam canalículos, terminações nervosas, pequenos vasos, e percebemos também que o osso alveolar tem uma estrutura interna com um trabeculado que se orienta no sentido de suportar as forças da mastigação. Portanto, este trabeculado, que nós vemos na imagem, ele vai se reorganizando de acordo com a necessidade que cada região precisa. Nós costumamos dizer que o trabeculado ósseo é o sistema de inteligência do nosso osso para suportar forças e principalmente responsável pela boa função mastigatória. Assim,
Quando o indivíduo perde dentes e ele acaba sobrecarregando outros dentes vizinhos ao dente perdido para que ele possa fazer a sua mastigação, a sua função mastigatória, muitas vezes esse trabeculado ósseo acaba se reorganizando para suportar mais forças no local onde restaram os dentes, onde restou um dente, por exemplo. Eu costumo usar um exemplo para ilustrar isso, que é o exemplo do osso calcâneo, né? Todos nós sabemos que o osso calcâneo é um osso que tem um trabeculado bastante intenso também. E esse trabeculado ele existe para suportar as forças do peso do nosso corpo durante o nosso movimento de ambulação. Nós sabemos também que esse osso calcâneo ele foi feito para suportar o peso do seu corpo da maneira como você está acostumado. Então, as mulheres, por exemplo, que normalmente durante a semana usam os seus sapatos baixos, os seus tênis, sapatos confortáveis, e usam isso com frequência, acabam tendo uma organização do trabeculado deste osso calcâneo. No entanto, quando essa mesma pessoa resolve utilizar um salto alto e vai para uma festa, depois de algumas horas na festa, andando no salto alto e dançando sobre um salto alto, ela acaba sentindo muita dor nos pés. Mas se essa mesma pessoa passa a usar salto alto com frequência e a utilizar no seu trabalho, no dia a dia, esse osso calcâneo, as suas trabéculas vão se reorientar. Pelo fato dela passar a usar um salto alto, essas trabéculas se orientarão e suportarão a força de uma maneira mais adequada para aquela inclinação. Essa mesma pessoa for para uma festa igual, depois de algumas horas dançando, ela talvez não tenha o mesmo desconforto, a mesma dor, porque aquela trabécula se reorganiza. A mesma coisa vale para o nosso processo alveolar. Então, o processo alveolar, ele vai se organizando e vai suportando as forças da mastigação também. Isso é muito importante para a gente entender o próprio processo de remodelação. Nessa imagem que nós vemos à esquerda, nós percebemos por transiluminação o processo alveolar, o septo entre as raízes de um dente, todas as estruturas que são importantes a gente entender, para entender como o nosso dente é suportado. Nessa imagem que nós vemos agora, no esquema à esquerda, nós percebemos que, do ponto de vista estrutural, basicamente, o nosso osso alveolar ele tem uma cortical interna voltada para o dente e uma cortical externa voltada para o lado de fora. E entre essas duas corticais, o espaço medular, onde nós temos o trabeculado ósseo. No quadro da direita, uma figura bastante feliz, mostrando na região superior a cavidade do seio maxilar e, logo abaixo, o processo alveolar, com os espaços das raízes de um molar superior que foi removido e mostrando bem a condensação do trabeculado ósseo, especialmente na região que corresponderia ao ápice da raiz do dente, mostrando que aqui esse osso, esse trabeculado se organizou para condensar mais, desta forma suportando as forças até para proteger a estrutura do teu seio maxilar. Então, diretamente voltado ao que eu tinha dito anteriormente, que o trabeculado da porção medular do osso se organiza de acordo com as necessidades de força que se aplicam àquela região. Da mesma forma, esse osso ele vai ser tanto mais espesso e tanto mais estruturado quanto mais função esse dente for submetido. Então nós podemos perceber que na mandíbula, olhando essa estrutura de mandíbula preparada, nós percebemos que o osso ao redor dos dentes anteriores e inferiores, ele é mais fino, ele é mais delgado, porque é uma região que exige menos força, ao passo que o osso ao redor das raízes dos dentes posteriores apresenta maior volume.
Tá? O mesmo percebemos nessa imagem inferior, onde em um dente anterior, que recebe menos força, nós temos um osso mais delgado, ao passo que na região posterior, em dentes molares, o osso apresenta-se mais espesso, com uma cortical mais densa e com um trabeculado mais organizado. O mesmo vale para a maxila. Na região anterior, um osso mais fino e na região posterior, um osso mais largo. É verdade que na maxila o nosso osso é mais poroso, ele é mais poroso, não é um termo bem aplicado, mas ele é mais esponjoso, né? Para suportar as forças na maxila, que tem uma série de outras características. E, como um fator muito importante, o pilar canino, que também tem uma estrutura óssea desenvolvida, especialmente para suportar as forças do canino, que é um dente importante no ponto de vista oclusão e desoclusão da nossa boca. É o dente de ataque, é um dente de rasgar os alimentos e realmente é um dente que sofre bastante força. O nosso osso alveolar, ele sofre, ou melhor, ele tem o suprimento sanguíneo, suprimento vascular, feito por algumas arteríolas, que são principalmente as arteríolas supraperiostais, que correm logo acima do periósteo, okay? Os vasos que caminham pelo espaço do ligamento periodontal, que nós chamamos de vasos do ligamento. Na verdade, eles não são do ligamento, mas eles caminham através do espaço do ligamento periodontal. E as arteríolas do septo interdental e da porção óssea. Essas arteríolas, elas atravessam por dentro do osso, promovendo a sua nutrição. Então, são 3 sistemas de nutrição. É importante nós entendermos esses sistemas de nutrição, especialmente a importância dessa arteríola supraperióstica, porque em casos de enxerto, são dessas arteríolas supraperiósticas e das arteríolas que atravessam por dentro do osso, que nós teremos a garantia de nutrição do nosso enxerto. E isso é uma situação muito importante. Os vasos do ligamento, quando nós realizamos o enxerto, normalmente elas não participam da nutrição do enxerto, já que na grande maioria das vezes esse enxerto é instalado numa situação em que nós não temos mais o dente. No entanto, quando nós temos dente e nós sentamos uma enxertia ao redor do elemento dentário, os vasos do ligamento periodontal são importantíssimos, porque não só esses vasos vão trazer nutrição para um enxerto colocado na região de um defeito ósseo ao redor de um dente, como também deste ligamento poderão vir muitas células de origem mesenquimal que ainda não se diferenciaram, que poderão se diferenciar em células com potencial osteogênico ou ainda de formação de cemento, o que seria muito importante em algumas situações. Ainda falando em relação ao ligamento, nós temos que lembrar da porção do ligamento que nós chamamos de fibras de Sharpe. Fibra de Sharpe é aquela porção do ligamento que está inserido em tecido calcificado. Então, note bem, a fibra de Sharpe, ela não é sinônimo de ligamento periodontal, e sim, ela é a porção do ligamento periodontal que está inserido em tecido calcificado, então, de um lado no cemento e do outro lado no osso alveolar, e ela é importante também para mostrar para a gente, ela é importante para dar para o nosso osso força, transmitir a força do dente e da mastigação para o processo alveolar. Então, isso é uma estrutura bastante importante para a gente também. Observando,
situações histológicas. Nós vemos à esquerda um histológico mostrando cemento dentário, né, à nossa esquerda, uma larga porção de ligamento periodontal e osso alveolar logo ao lado, com um sistema de Havertz vizinho, numa situação normal. Ok? Pois bem, esse tecido ósseo tem algumas propriedades. O tecido ósseo, ele é um tecido que tem rigidez, que tem resistência, que permite alguma plasticidade, né? Ele tem basicamente a função de suportar e sustentar o nosso corpo, dar formato, né? Ele funciona também como um sistema de alavanca, proporcionando ou permitindo os movimentos do nosso corpo. Ele protege órgãos vitais, como por exemplo a caixa craniana, a caixa torácica, o osso ilíaco. Ele é também visto por alguns fisiologistas como um estoque de cálcio, né? Mas basicamente ele é composto por uma matriz e por células. Então o osso basicamente tem a sua matriz óssea, que é a porção orgânica e inorgânica, que nós vamos ver na sequência, e as células, que são responsáveis por gerar esse osso, manter este osso e reabsorver este osso. Ou seja, no metabolismo ósseo, nós temos sempre que considerar que nós temos células responsáveis pela sua formação, pela sua manutenção e, principalmente, considerar a sua remodelação. E é da remodelação que saem todos os princípios básicos para que justificam a realização dos pequenos ou grandes enxertos. Basicamente, a porção orgânica do nosso osso tem uma composição que é 90% de colágeno do tipo 1. Os outros 10% são substâncias que nós chamamos de substância fundamental, proteoglicanas, glicosaminoglicanas. São várias proteínas adesivas que têm a função de dar condição de que esse osso se mantenha. Basicamente, a composição inorgânica é fosfato de cálcio, principalmente fosfato de cálcio, e algo de carbonatos, citratos, fluoretos, magnésio. Isso está bem estudado em qualquer livro de fisiologia nós encontramos. O osso cortical, normalmente, ele tem uma estrutura harvesiana bem estabelecida. Quando o osso é maduro, ele apresenta lamelas de desenvolvimento. As lamelas estão sempre muito características, né? Isso é uma situação muito típica de osso cortical. E o osso medular se caracteriza por apresentar um grande espaço onde nós temos células indiferenciadas, um espaço onde nós temos esse tecido mesenquimal, especialmente quando relacionado à reparação, e as suas trabéculas. E, é claro, tecido adiposo. Essas trabéculas são as mesmas trabéculas que mostramos anteriormente, que eu expliquei, que eu contei da história da reestruturação dessas trabéculas para que nós tivéssemos uma boa adaptação às forças. Podemos perceber num corte histológico, olhando com mais atenção, apesar de que esse não é o corte mais adequado, aqui nós temos uma situação melhor, podemos perceber que as trabéculas são rodeadas por células osteocompetentes que poderão produzir mais tecido ósseo, sintetizar mais osso, portanto, permitindo a remodelação das próprias trabéculas. As células que geram osso são principalmente os chamados osteoblastos, que normalmente se alinham ao redor do trabeculado ósseo ou da porção que está em reparação e sintetizam matriz óssea que vão nos ajudar no processo de remodelação. Este osteoblasto
durante a síntese óssea, quando ele é aprisionado pelo osso, ele passa a se chamar osteócito. Ah, Ricardo, você está querendo dizer então que o osteócito é o osteoblasto que ficou aprisionado dentro do tecido calcificado? Exatamente. Então, o osteócito ele é importante para a manutenção dessa matriz óssea. Ele tem canalículos que se comunicam e permitem uma série de trocas metabólicas dentro do osso, através principalmente dos seus prolongamentos, como vemos neste histológico. Então, esse sistema de canalículos é que vai garantir um sistema circulatório que dá condição de que o nosso osso permaneça vivo. Então, quando nós temos um caso onde nós tivemos uma perda óssea, uma morte óssea, ou um enxerto que foi instalado e esse enxerto não teve vitalidade ao longo do tempo, o que nós encontramos são amostras de tecido ósseo que não tem mais esses osteócitos dentro dele. Esses osteócitos se perdem. E existe também a presença dos osteoclastos. Então, se nós falamos de osteoblastos que sintetizam osso e falamos de osteócitos que permitem a vida desse osso, temos que falar também do osteoclasto, que é aquele responsável por, entre aspas, comer osso. Mas o osteoclasto vai comer osso simplesmente de maneira desordenada? Não. O osteoclasto sempre será recrutado para atuar no processo de remodelação óssea. É claro que, se nós estivermos frente a uma situação de doença, de um processo de lise óssea, como por exemplo no caso da doença periodontal, haverá, pelo próprio processo de patogenia da doença periodontal, a liberação de uma série de substâncias químicas, como prostaglandina, interleucina, fator de necrose tumoral, fator de ativação de osteoclastos, citocinas essas, todas relacionadas com a ativação desses osteoclastos. E se esses osteoclastos forem ativados num processo de patologia, vamos voltar aqui para o monitor, eles se adaptarão, os pré-osteoclastos sofrerão maturação, se adaptarão à superfície do osso e, através de um intrincado sistema de adesão, eles promoverão um selamento entre a célula osteoclástica e o osso, levando a uma alteração de meio ambiente desse osso, proporcionando a reabsorção óssea. Se nós olharmos com bastante atenção, aqui nós vemos uma reabsorção óssea acontecendo na superfície de contato entre o osteoclasto e o osso presente. Então, é uma troca, basicamente por diminuição de pH, e uma situação em que nós temos a possibilidade de perda de íons de cálcio do osso para o interior do osteoclasto, levando a defeitos ósseos e formam aquelas cavidades do osso que nós chamamos de lacuna de Howship. Isso está muito bem demonstrado, todo o livro de fisiologia apresenta isso para a gente. Pois bem, mas nós vivemos a situação, o momento da ciência em que nós pensamos em como gerenciar e o que nós podemos fazer para melhorar esta condição óssea. Então, nós vivemos hoje a técnica e a ciência pensando em proteínas. É verdade que nos últimos 10, 15 anos, todos nós ouvimos muito a ciência falar sobre o projeto Genoma, que decodificou as estruturas genéticas, especialmente do homem.
E hoje nós vivemos uma nova era, nós vemos a era do projeto Proteoma. Então, mais do que estudar o genoma, nós temos que estudar as proteínas. Porque nós sabemos que boa parte das proteínas que o nosso organismo sintetiza não são conhecidas ainda pela ciência. E muitas das que são conhecidas, nós não sabemos exatamente quais são todas as suas funções. Então, cada vez mais se faz necessário o estudo dessas proteínas para que nós possamos aplicá-las não só na reparação óssea, como também em reparação de outros órgãos e tecidos. Na odontologia, especialmente no que se refere à reparação óssea, a nossa grande expectativa é de nós conseguirmos estudar essas proteínas, estudar essa sua estrutura molecular, estudar bem essa sequência de aminoácidos, identificar os aminoácidos realmente envolvidos no processo de reparação óssea e, quem sabe, modificá-los geneticamente, através de modificações no seu DNA. E, voltando para a tela, quem sabe um dia podemos pegar estas estruturas, essas proteínas, e colocarmos dentro de um frasquinho. E esse frasquinho poderia ser utilizado, então, em nossos consultórios para um processo de reparação óssea. Isso era uma perspectiva futura até bem pouco tempo atrás, e a cada dia que passa, nós temos maiores chances de chegar a uma realidade aplicável clinicamente. É verdade que hoje nós já encontramos uma série de produtos disponíveis no mercado. Então, por exemplo, nós temos no mercado hoje disponível matriz derivada de esmalte. Nada mais é senão a possibilidade de você utilizar uma proteína derivada de órgão reduzido do epitélio do esmalte, no ato da formação do dente, para que essa proteína ajude na formação de um novo osso, e mais do que um novo osso, de um novo ligamento. E mais ainda do que um novo osso e de um novo ligamento, de um novo cemento. Poxa, Ricardo, mas se você consegue com um produto fazer um novo osso, um novo ligamento e um novo cemento, você está dando condição de formar uma nova estrutura periodontal, de uma nova inserção. Exatamente. É verdade que a previsibilidade desses procedimentos ainda estão sendo estudados e o ganho que nós temos real com esse tipo de procedimento nem sempre é o que a gente espera. É verdade que temos resultados fantásticos e resultados até que nos surpreendem, mas também temos resultados que precisam ser melhorados. É o caminho da ciência. Da mesma forma, nós temos hoje no mercado proteínas morfogenéticas de osso. Essas proteínas também estão sendo divulgadas de maneira muito promissoras e eu te diria até que um tanto quanto uma dose muito forte de entusiasmo na venda desses produtos. Então, são produtos interessantes? São confiáveis para uso? Estamos justamente entrando na fase de confiabilidade. Mas nós não podemos começar a achar que a utilização de uma proteína, por exemplo, vai fazer com que você tenha resultados que você não teria antes sem ela. Porque mais importante do que utilizar uma proteína é você fazer um bom planejamento cirúrgico, um bom planejamento do teu caso, saber se a indicação precisa ou não. Agora, você tem o caso com a indicação precisa, você tem o bom planejamento realizado, este sim é o caso em que vale a pena utilizar uma proteína morfogenética de osso, porque daí você vai colher bons resultados. Então eu encontro alguns colegas que às vezes dizem assim, mas eu usei tal metodologia, tal proteína e tal técnica e não consegui bom resultado. E daí eu fico pensando, será que esse colega se desencantou com uma tecnologia ou com uma metodologia porque ele inicialmente não usou num caso bem indicado? Talvez se ele tivesse usado num caso bem indicado, ele fosse até um entusiasta. Eu não gosto também de muitos entusiasmos, mas eu acho que tem que ser indicação precisa de técnicas. Então, as proteínas morfogenéticas de osso estão no mercado. Hoje nós temos no formato recombinante humano e no formato pool de proteínas. É verdade que eu prefiro uma proteína
morfogenética de osso purificada, tá? E apenas do tipo que eu quero utilizar, do que um pool de proteínas, mas é o que nós temos no mercado. E também temos estudado muito desde 1996 que as proteínas e os fatores de crescimento presentes no próprio sangue do nosso paciente, que é o chamado plasma rico em plaquetas. Plasma rico em plaquetas nada mais é senão um concentrado de plaquetas obtido do sangue do próprio paciente. Em outras palavras, eu poderia me atrever que utilizar um plasma rico em plaquetas é fazer um coágulo sem hemácias. E esse coágulo sem hemácias teria uma alta concentração de plaquetas, e nós sabemos que dentro dessas plaquetas nós temos os fatores de crescimento, especialmente o PDGF, que é o fator de crescimento derivado de plaqueta, o TGF, que é o fator de crescimento e transformação, o FGF, o fator de crescimento de fibroblastos, e outros tantos. Se eu disponibilizar esses fatores de crescimento em um local que tenha um ferimento, ou que necessita de uma reparação óssea, e que tenha receptores de membrana ávidos por receber esses fatores de crescimento, eu posso ter ali uma melhor reparação. Alguns estudos histológicos têm sido feitos em estudos experimentais, em vários animais. Alguns estudos já foram realizados em humanos, acompanhando a reparação, e nós temos percebido que nós temos aí também uma ajuda promissora e que precisa ser mais estudada para que nós coletemos melhores resultados. Então, discorrendo rapidamente sobre cada um deles, o que é o tal do PRP, o plasma rico em plaquetas? É uma fonte autóloga de fatores de crescimento que nós vamos conseguir através de centrifugação, ou seja, ela vai precipitar pelo uso de uma centrífuga, concentração de plaquetas por gradiente de densidade. Nós sabemos que as hemácias e os elementos do sangue têm maior densidade. Quando nós colocamos numa centrífuga, eles precipitam mais rapidamente e as plaquetas ficam na porção do plasma, no soro do sangue, na porção superior, né? E lá dentro nós temos uma série de fatores de crescimento, como eu estava citando. PDGF, fator de crescimento derivado de plaqueta, TGF na forma alfa e beta, IGF, que é o fator de crescimento similar à insulina, muito importante também. O FGF nas suas formas, FGF é fator de crescimento de fibroblastos na forma ácida e básica, e fator de crescimento endotelial, que aliás é importantíssimo, porque se nós queremos numa reparação óssea, nós precisamos de uma neovascularização, e os fatores de crescimento que estimulam essa neovascularização são sempre muito importantes. No que se refere às BMPs, as proteínas morfogenéticas de osso, elas foram descritas inicialmente na década de 60 por um pesquisador chamado Urist, na revista Science, e ele achou essas proteínas como um fator importante que poderia induzir a formação óssea, inclusive em locais ectópicos. E a partir daí começaram a desenvolver os estudos dessas proteínas. E hoje nós temos mais de 15 proteínas morfogenéticas de osso descritas na literatura, sendo que, para nós da odontologia e para nós que trabalhamos com reparação óssea, as que realmente nos interessam são as do tipo 2, 4, 6, 7 e 8. Hoje, as pesquisas odontológicas todas caminham no sentido de buscar estudos e resultados com a utilização das BMPs do tipo 2 e BMPs do tipo 7, porque ambas são osteoindutivas. Como nós podemos ver nessa página, as BMPs elas estão relacionadas não só à formação óssea, mas à condrogênese, a desenvolvimento de tecido hepático, desenvolvimento cardíaco, ilíaco e várias outras situações. Então eu pergunto, será que nós podemos chamar essas proteínas de proteínas morfogenéticas ósseas? Quem sabe
a ciência nos próximos anos, inclusive, mude a nomenclatura dessas proteínas ou passe a chamar de proteínas morfogenéticas ósseas apenas as envolvidas nesse processo. E as outras proteínas que têm a mesma estrutura molecular, que são dímeros também, quem sabe elas passem a ter outros nomes. Isso faz parte do estudo dessas proteínas, como nós estamos falando. Muito bem, mas quais as evidências científicas que justificam o uso clínico do PRP? Então, por exemplo, para que eu possa utilizar o PRP, eu preciso saber se a metodologia que eu utilizo realmente concentra plaquetas. Já que eu estou pensando que eu preciso concentrar plaquetas para disponibilizar os fatores de crescimento, a pergunta é, se eu trabalhar com centrifugação, eu realmente concentro plaquetas? E num estudo publicado no Journal of Periodontology de 2003, o grupo do Dr. Okuda publicou que as plaquetas realmente ficam concentradas, mais concentradas no plasma. A metodologia que eu trabalhei no meu curso de mestrado mostrou uma concentração de 370% de concentração de plaquetas. Agora, se eu concentro as plaquetas, eu realmente consigo concentrar os fatores de crescimento? Porque uma coisa é concentrar as plaquetas, a outra coisa é os fatores de crescimento estarão concentrados também? E o mesmo grupo no Japão mostrou para a gente que sim, eles não só concentram as plaquetas, como os fatores de crescimento contidos nos alfa-grânulos dessas plaquetas também continuam lá disponíveis, tanto o PDGF quanto o TGF. Então, eles estão concentrados nessas plaquetas, o que realmente é importante. Agora, a próxima pergunta é, tudo bem, Ricardo, nós conseguimos concentrar as plaquetas, conseguimos concentrar os fatores de crescimento, ou seja, eles continuam presentes nas plaquetas, mas e aí? Eles são viáveis? E essa pergunta tem uma razão de ser. Porque o fator de crescimento, ele só vai ser maduro para atuar no receptor de parede, de membrana celular da célula que ele quer ativar, ou melhor, no momento em que ele for extrusado para fora dessa plaqueta. Extrusado é o termo, ele é colocado para fora. E é só nesse momento que a sua cadeia dímera molecular se pareia e o fator de crescimento é ativo. Então, a pergunta é, se eu concentrar as plaquetas e os fatores de crescimento estiverem lá, eles vão ser colocados para fora dessas plaquetas, ou seja, eles serão extrusados e, portanto, eles serão atuantes sobre as células-alvo? E o que outro grupo de pesquisadores japoneses mostrou é que sim, que esse plasma rico em plaquetas, ele não só aumenta o volume das células, aumentando a energia presente dentro dessas células, como também ele estimula a proliferação celular, ou seja, aumenta a quantidade de células e a sua atuação. Ok? Rapidamente, sem me estender muito nesse gráfico, porque ele tem uma série de informações que precisariam ser mais detalhadas, a ideia é a seguinte. O fator de crescimento, ele vai se aproximar da célula e vai se acoplar a um receptor de membrana. Quando esse fator de crescimento, e cada fator de crescimento encontra o seu receptor, tá? Então tem que existir fatores de crescimento ávidos por esse tipo de fator de crescimento, disponíveis e abertos, isso gera uma reação de fosforilação que libera energia para dentro da sua célula, que vai dar energia suficiente para que comece o processo de mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, como nós estudamos nas nossas aulas de biologia. Então, é a partir da adaptação do fator de crescimento no receptor que nós vamos ter os processos que geram a mitose e energia interna nessa célula para que essa célula sintetize o que ela tem que sintetizar. Osteoblasto, osso, fibroblasto, colágeno e por aí vai.
Só que tem um detalhe nessa história. Existe um sistema de regulação para mais e para menos. De tal forma que se nós disponibilizarmos muitos fatores de crescimento ao redor dessas células, é possível que esses fatores de crescimento, esses receptores se fechem, impedindo que o fator de crescimento se acople. Okay? Então, existe um sistema de regulagem do nosso próprio organismo. A concentração de plaquetas pelo centrifugação é uma coisa viável e possível de ser obtida em ambulatório, em consultórios odontológicos. Saindo do PRP, indo para o BMP, a questão é, e o BMP? É possível nós utilizarmos o BMP? Ele é uma tecnologia com previsibilidade hoje? Sim, com muita previsibilidade. A molécula de BMP já está muito bem reconhecida e mais do que a molécula de BMP reconhecida, hoje nós já conseguimos abrir esta molécula de BMP e através de procedimentos moleculares nós temos como separar apenas a sequência de aminoácidos dessa molécula de proteína, okay, dessa proteína, apenas a sequência de aminoácidos que realmente vai ter ação sobre as células osteocompetentes e o recrutamento dessas células osteocompetentes e a sua ativação. De tal forma que, com esta sequência de aminoácidos selecionada, nós temos a possibilidade de, através de micropinças, removê-las e cultivá-las ou introduzi-las no DNA de bactérias, como por exemplo Escherichia coli. E assim nós temos uma BMP que vai ser produzida, uma BMP humana reproduzida e multiplicada por uma colônia de Escherichia coli. Em outras palavras, nós temos uma BMP recombinante humana. A BMP recombinante humana mais estudada nos últimos anos é a BMP recombinante humana do tipo 2, que tem apresentado bons resultados em experimentos conduzidos em animais de laboratório, mostrando a indução de formação óssea, inclusive não só em defeitos intraósseos, como fatores que nos animam muito do ponto de vista reparação óssea em altura, o que é a grande dificuldade para nós na odontologia. Então, durante essa semana mesmo, eu fiz alguns cortes histológicos de um experimento que estamos trabalhando, onde começamos a perceber crescimento ósseo em enxertos feitos on-lay, enxertos sobrepostos ao osso, com resultados muito promissores. A estrutura da molécula de proteína, de BMP, e apenas a porção da molécula que realmente nos interessa. Agora, por que é que nós vamos usar esses fatores todos? O que nos faz pensar em utilizar esses recursos? Nós temos que considerar, para utilizar no nosso paciente, alguns critérios clínicos. Então, por que é que nós vamos fazer esse enxerto? Por que é que o nosso paciente perdeu o osso? Qual foi a condição que o levou a esse quadro? E isso é muito importante, porque o nosso paciente, ele pode ter perdido osso por uma causa de origem bacteriana, uma infecção, né? Ainda de origem bacteriana, um abscesso periapical, uma condição de osteomielite, onde houve uma infecção importante. Mas do que isso é importante? Isso é totalmente importante à medida em que, às vezes, nós estamos trabalhando numa área que você não sabe como aquele dente foi perdido. E além de não saber qual foi a causa, você não sabe como o profissional que atuou antes de você, cirurgião dentista, como ele fez o tratamento da superfície daquele osso.
de tal forma que existem situações em que foi removido um dente, mas sobrou uma lesão lá dentro, ou restos de uma lesão, resto de um cisto, por exemplo, de um abscesso periapical. Isso cria naquele osso um micromeio ambiente que não é favorável a técnicas de enxertia. Então você tenta fazer um enxerto naquele paciente e você não colhe bons resultados, e você acaba não colhendo esses bons resultados porque o meio ambiente não era favorável. Assim, muitas vezes é preferível você intervir, preparar a região previamente à realização de um enxerto. Além disso, nós podemos ter perdas ósseas maiores relacionadas com tumores, traumas, acidentes automobilísticos, quedas de bicicleta, esportes radicais em geral. E nós ainda podemos ter defeitos ósseos relacionados a implantes. Defeitos ósseos em situações em que o paciente recebeu um implante, esse implante não foi bem sucedido por alguma razão e acabou levando a um defeito ósseo também, muitas vezes até relacionados com osteomielite, como nós vamos ver adiante. Assim, nós temos que considerar sempre qual foi a causa, o que aconteceu ali, por que é que nós perdemos esse osso e assim planejarmos a nossa reabilitação. Então, clinicamente, como é que nós vamos utilizar esse material? Então, vamos fazer considerações sobre pequenas reconstruções ósseas e seus resultados estéticos. As pequenas reconstruções ósseas têm as suas indicações precisas. Quem de nós não tem aquele paciente que perdeu um dente numa região anterior, que tem um envolvimento estético e que na hora de fazer a solução protética encontra alguma dificuldade? Aquelas convencionais e muito comuns nos nossos consultórios, concavidades na região de incisivo lateral, na região de canino, que muitas vezes acabam nos levando à necessidade de fazer ou um enxerto interposto de tecido conjuntivo, um tecido mole, trabalhando apenas com gengiva para ganhar contorno, ou ainda um enxerto ósseo ou um pôntico mais longo do que o que a gente gostaria para disfarçar aquela situação. Então, nessas situações é que nós vamos considerar como fazer os enxertos para resultados estéticos. E vamos considerar também algumas situações em que, como nós vamos fazer enxertos em áreas que precisam receber implantes. Esse capítulo se situa dentro das cirurgias plásticas periodontais. A Academia Americana de Periodontia coloca cirurgias de reconstrução de contorno gengival, reconstrução de rebordo e preparo para a instalação de implantes como cirurgias estéticas. E as cirurgias estéticas hoje têm uma ampla procura. Quando o nosso paciente hoje quer saber alguma informação, ele entra na internet, ele rapidamente encontra informações, sites com fotografias animadoras para que ele fique bonito e que tenha um sorriso perfeito. Mas quando nós vamos fazer esses enxertos ósseos, nós temos que fazer algumas considerações. Quando é que nós queremos fazer esse enxerto? E para quê? É o preparo da região para receber o implante? Eu tenho que colocar esse enxerto antes de receber o implante? Ou será que eu posso fazer esse enxerto simultaneamente à instalação desse implante? Existem até casos que eu posso instalar o implante e querer realizar esse enxerto depois. E o que eu vou usar para fazer esse enxerto? É verdade que, se você me perguntar o que eu prefiro usar, eu vou te responder. Eu prefiro usar osso autógeno, tá? Seja ele particulado ou em bloco. Seja ele obtido do osso ilíaco, uma amostra do ilíaco, ou da calota craniana. Mas é verdade que nós, na odontologia, na grande maioria das vezes, preferimos as fontes intrabucais, como, por exemplo, o osso do mento ou do ramo da mandíbula. Temos também a possibilidade de usar outros tipos de ossos, como, por exemplo, o osso liofilizado, osso desmineralizado, desidratado e congelado, que pode ser halógeno ou ainda xenógeno. É muito comum hoje na odontologia a utilização de ossos de origem bovina.
Agora, eu vou fazer esse enxerto, eu tenho que considerar também se eu não vou associar esse enxerto a outras técnicas na odontologia, como o uso de membranas, barreiras que impedem a proliferação de tecido mole na região onde eu quero que apenas repare osso, o uso de biomateriais como fosfato de cálcio, hidroxiapatita e outros que estão disponíveis no mercado, o uso de fatores de crescimento, como nós estamos falando, o uso de plasma rico em plaquetas. Então, note que nós estamos agora tocando no assunto dos fatores de crescimento e do plasma rico em plaquetas como associações aos enxertos. Então, se nós falamos primeiro sobre o osso e depois sobre os fatores de crescimento, agora nós estamos fechando a ideia, unindo o conceito de enxerto ósseo aditivado por esses fatores de crescimento e pelo plasma rico em plaquetas. Então, essa é uma questão que tem que ser bem considerada. O importante é o enxerto, o importante é a técnica e não o aditivo. O aditivo é um ator coadjuvante nesse filme, nessa história. Então, outras associações importantes, que são as reconstruções de tecido mole. Quantas vezes nós não nos deparamos com situações em que foi planejado um enxerto ósseo e não se cuidou do uso de aumento de tecido mole para recobrir esse enxerto? Então, enxertos interpostos de conjuntivo, enxertos de matriz dérmica acelular, que também é uma tendência grande nos últimos anos, pode ser útil para que você consiga uma boa quantidade de tecido para cobrir o seu enxerto e, dessa forma, evitar uma exposição que pode levar a uma infecção e a uma patologia no pós-operatório, na reparação. Agora, e nos locais em que nós temos uma patologia prévia, como é que nós vamos trabalhar essa reparação óssea? Então, eu trouxe um caso para ilustrar para os senhores. Então, paciente na faixa de 60 anos de idade, chega nos procurando no consultório com um defeito ósseo importante na mandíbula e o paciente chega com muito medo, porque ele chega numa situação de dor e queixa, e medo de que a sua mandíbula pode se quebrar. Percebemos na imagem radiográfica uma situação, uma imagem radiolúcida, dividida em 3 pontos, e ao exame clínico, e ao exame clínico o paciente apresenta um infartamento de linfonodos submandibulares, apresenta queixa de dor na consulta, dor à palpação, você não pode nem tocar. Quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar nesse paciente, fizemos a biópsia e constatamos a necrose óssea, constatamos um quadro de uma osteomielite instalada. Como o histórico da paciente reportava que ela havia realizado implantes há 6 semanas antes do procedimento, dessa consulta, e que depois de 3 semanas ela removeu os implantes, nós suspeitamos que ela tinha ali uma osteomielite, e o quadro que ela apresentava é esse que nós vemos aqui. Olhando clinicamente, até nós temos uma reparação de tecidos moles que nos dá a sensação de que a coisa vai bem, mas era queixa, dor e dor muito intensa. Tivemos a oportunidade então de abrir um procedimento de retalho periodontal, fazendo acesso a esse osso, e encontramos todo esse tecido necrótico, que é o tecido que foi biopsiado, que nós vimos o anatomopatológico na figura anterior. Então, está aí feita a situação de osteomielite. Curetamos todo esse tecido, limpamos todo esse alvéolo, removemos os pequenos sequestros ósseos presentes e fizemos nessa situação um enxerto. Por opção da paciente, que não queria dispor de área doadora para fazer um enxerto ósseo autógeno, acabamos optando por um enxerto de osso liofilizado. No caso, foi utilizado um enxerto de origem bovina, agregado a um coágulo feito com plasma rico em plaquetas. Esse enxerto foi levado em posição, foi coberto com uma membrana de osso, e a paciente, depois de 6 meses,
teve esse osso exposto, percebemos aqui uma boa reparação no tecido ósseo. Então, nós vimos o tamanho do defeito, agora vimos um bom osso e percebam a qualidade desse osso no ato da perfuração para receber os implantes. Então, o osso reparou muito bem e essa paciente hoje vive feliz com os 4 implantes que ela recebeu, em uma excelente condição de posição protética. E hoje ela tem esta condição. Foram trabalhados os ajustes oclusais e a paciente tem uma boa condição de reparação. Poxa vida, então nós tivemos aí uma ótima oportunidade da utilização de fatores de crescimento presentes no plasma rico em plaquetas, relacionados com um caso em que o paciente teve um problema prévio, o paciente teve uma lesão óssea importante. Exatamente, nós tivemos uma perda óssea importante relacionada a uma osteomielite, a uma situação em que o colega, a odontologia, é melhor falar a odontologia do que o colega, porque isso pode acontecer com qualquer profissional, em que a odontologia tentou realizar um implante, não foi bem sucedido, e você precisa viabilizar aquela área para continuar o seu planejamento e chegar no objetivo do paciente, que era essa reabilitação. Outro caso clínico, uma paciente, sexo feminino, 50 anos de idade, na faixa de 50 anos de idade, apresentou uma perda traumática de um incisivo central superior. Perder um incisivo central superior é um trauma para qualquer pessoa, né? Quanto mais para uma mulher com alta expectativa estética e uma grande vaidade. Ela quer planejar um implante, mas certamente se eu colocar um implante nessa condição, eu vou ter um daqueles implantes que vai ter uma emergência muito por vestibular, que a gente não consegue uma boa solução protética. Então, vamos pensar em reconstruir este osso previamente. Então, analisamos as tomografias, percebemos que ela de fato tem uma perda óssea importante, tem uma perda por vestibular, então vamos começar a trabalhar com um enxerto halógeno. Vamos trabalhar com osso liofilizado, e aqui ao invés de trabalhar com osso liofilizado xenógeno, como nós fizemos no caso anterior, aqui um osso halógeno, obtido de seres humanos. Isso de uma época em que nós ainda trabalhávamos muito com osso particulado. Hoje, como nós vamos ver daqui a pouco, a gente prefere trabalhar mais com enxertos em bloco. Mas contando o histórico, fazendo mesmo o histórico e a evolução, e saber que todas as técnicas têm a sua utilidade desde que bem planejado. Associamos um enxerto ósseo a uma membrana de politetrafluoretileno expandido com armação de titânio. Essa membrana foi fixada por 2 taxinhas, que é muito importante essa fixação para garantir a imobilização da membrana, senão nós não teremos um bom resultado. E esperamos a reparação. Na reparação, temos a oportunidade de trabalhar os contornos de tecidos moles para que essa paciente tenha um resultado melhor. Descontente com a retração que a paciente apresentava no dente vizinho à área operada, optamos por trabalhar com enxerto interposto de conjuntivo e com instalação de implante, de tal forma que a nossa paciente recebeu aqui não só um implante, como um volume de tecido mole, de gengiva, para garantir a ela um melhor contorno, um formato. O paciente não quer apenas o dente e o implante, ele quer o formato da sua gengiva para que ele possa sorrir e mostrar a sua gengiva de maneira tranquila. Então, foi feito aqui o enxerto interposto de conjuntivo, utilizamos uma técnica de sutura onde amarramos no ponto de contato entre o provisório e o dente para termos um bom posicionamento. E a situação da reparação. Este é o momento de trabalharmos o condicionamento desse tecido mole. Eu não acredito em enxertias ósseas sem um bom gerenciamento de tecidos moles. E depois de 6 meses do período de osseointegração, tivemos a oportunidade de fazer a reabertura desse implante, numa condição de posição muito boa. Mantivemos toda a estrutura de tecido mole ao redor, dando condição de que
esse tecido gengival fosse adaptado ao redor da prótese para formar esse arco côncavo bem estabelecido, o que me garante esse contorno nos espaços interdentais que alguns gostam de chamar de reconstrução de papila. Eu gosto de chamar de condicionamento de tecido gengival, tá? Levando à reabilitação a uma condição como essa, o que é uma condição muito boa, partindo do princípio que nós tínhamos uma paciente com um defeito ósseo importante na vestibular e que muitas vezes acaba gerando um defeito ruim de ser reabilitado. Ainda ilustrando casos clínicos, já falamos do enxerto num caso de uma osteomielite, depois fizemos um enxerto num caso de uma reconstrução utilizando o osso halógeno, liofilizado, particulado. Vamos agora trabalhar um enxerto ósseo com osso em bloco. Então, gênero feminino, 56 anos de idade, que tem a indicação de exodontia do dente incisivo lateral superior direito, e mais do que o incisivo lateral superior direito, ela tem também uma retração no canino que também a preocupa. Eu gostaria que todos que estão vendo essa imagem prestassem atenção nessa retração presente no incisivo central, que é talvez o que menos nos incomode hoje, mas ao chegar ao final do resultado, a paciente vai dizer assim, puxa, mas e essa retração no incisivo central? Né? Então, como percebemos, o paciente tem um defeito relacionado a um tratamento endodôntico na raiz desse incisivo lateral que já levou a uma perda óssea e dentária. Esse é o tipo da situação em que nós temos um micromeio ambiente desfavorável para a enxertia, de tal forma que nós vamos inicialmente apenas remover o dente, sem tentar nenhum tipo de técnica de enxertia, porque se nós tentarmos enxertia nesse primeiro momento de óssea, certamente nós estaremos fadados ao insucesso, dado a quantidade de células inflamatórias infiltradas nessa região que vão levar à fagocitose e à perda de boa parte do meu enxerto. Então, a preferência foi por remoção do dente e enxerto apenas de um pouco de tecido mole para aumentar o volume dessa gengiva. Feito a extração, realizamos as tomografias e percebemos que não temos osso suficiente para trabalharmos essa reabilitação através de implantodontia. Assim, vamos planejar depois de 16 semanas, e essas 16 semanas são importantes para que ocorra uma boa maturação do tecido mole ali presente, nós vamos partir para um enxerto em bloco. Então, ganhei tecido, ganhei volume tecidual, que vai garantir o fechamento e o recobrimento desse bloco. Agora eu vou colocar o bloco e vamos colocar ali um bloco que pode ser coberto. Área de eleição para obtenção desse bloco? Existem muitas. Em conversa com a paciente e avaliação do acesso, optamos em conjunto pela utilização do mento. Abrimos a região de maneira convencional, fizemos acesso ao mento e com o auxílio de uma serra oscilatória tivemos a oportunidade de obter uma amostra de tecido cortical acompanhado de uma pequena porção medular. Esse enxerto é levado em posição e damos a forma adequada para esse enxerto. Existem situações em que esse enxerto pode ser trabalhado antes de ser colocado em posição. Com uma broca, com alguns recortadores, você pode fazer um novo formato para esse enxerto. E ele deve ser fixado com o auxílio de um parafuso de síntese, para que ele tenha a sua imobilidade garantida. É muito importante a imobilidade do enxerto para o seu sucesso, de tal forma que, na grande maioria dos casos, nós trabalhamos com pelo menos 2 parafusos de fixação, o que não aconteceu nesse caso, que utilizamos apenas um, que foi o suficiente.
Sobre o enxerto foi aplicado um osso liofilizado. Essa é uma metodologia que nós não utilizamos mais. Hoje nós não colocamos mais osso particulado sobre os enxertos feitos em bloco, não existe razão para isso. Sobre todo esse material enxertado foi instalado uma membrana de cortical óssea. Então lembra que eu falei das associações? Associado ao enxerto nós podemos utilizar fatores de crescimento, membranas, enxertos de tecido mole, e nós fechamos tudo isso, já tentando também recobrir aquela retração que nós tínhamos no canino e no incisivo central, vizinho à nossa área, que é o alvo principal. E conseguimos já no pós-operatório de curto prazo um resultado que nos bastante animador. Tá? Esse caso foi trabalhado também com metodologia de plasma rico em plaquetas. Após 6 meses, removemos o parafuso de síntese e instalamos um implante na região. Claro que antes realizamos as tomografias, onde o radiologista teve a oportunidade de nos apontar o novo osso enxertado, o novo crescimento ósseo. Nós vemos aqui nesse quadro da esquerda o parafuso de síntese atravessando o nosso enxerto de maneira bem evidente. Então, reabertura, instalação do implante e condicionamento do tecido com o provisório. Então, o elemento do pôntico deve ser trabalhado durante todo o período de reparação para que a gente consiga trabalhar. Então, vamos remover o parafuso de síntese, o parafuso de síntese sendo removido, o implante sendo instalado em posição adequada. Reparem que nesse retalho nós mantivemos o máximo de tecido gengival na região do canino, preservando para evitar uma nova recessão aí, já que nós já tínhamos conseguido um recobrimento bem animador. O implante instalado, novo contorno estabelecido e a recessão do dente canino foi recoberta. De tal forma que depois nós temos essa situação de reparação. Nessa situação de reparação, nós ainda temos um pôntico provisório colado nos 2 dentes vizinhos. E esse caso foi trabalhado e foi reabilitado para que nós tivéssemos esse resultado final. E a paciente, nesse momento, vira para a gente e fala assim, mas e essa retração no incisivo central? Né? E daí nós dizemos assim, olha, nós temos algumas limitações, a odontologia tem algumas limitações para conseguir melhores resultados. Mas eu considerei esse resultado, esteticamente, do ponto de vista contorno e formato, muito satisfatório. Se nós observarmos esse contorno gengival, os nossos pacientes normalmente não... Aliás, no convívio social, ninguém diz que esse dente é um dente artificial. Pois bem, se nós consideramos que o caso anterior já tinha um grau de dificuldade importante, nós vamos ver agora um outro caso que tem também um grau de dificuldade, especialmente pela expectativa estética da nossa paciente. Então, esse é um caso de uma moça de 18 anos de idade que perdeu os seus dentes num parque de diversões. Né? Então, teve um acidente, foi brincar e machucou, perdeu o canino. E uma moça de 18 anos, o incisivo lateral, desculpe, uma moça de 18 anos quando perde o incisivo lateral, você imagina o drama que é isso, não só na sua vida, como de toda a família. Então, ela se apresentou ao consultório com um defeito ósseo importante e a expectativa de reabilitar os seus dentes através de implantes para atingir estética. Minha primeira preocupação foi essa grande perda de tecido e a falta de contorno na região desse incisivo lateral e a alta expectativa estética que a família toda apresentava. A paciente já se apresentou ao consultório com um provisório imediato colado nos 2 dentes vizinhos que já fazia ali alguma pressão, algum condicionamento.
E ela queria, de preferência, ter um dente na boca no dia seguinte, um implante imediato, com carga imediata, alguma coisa assim. E eu argumentei, olha, nós não vamos conseguir um bom resultado estético se nós não trabalharmos essa gengiva, com o que eu consegui convencer a família. E dessa forma, ela teve a oportunidade de receber um enxerto na região do incisivo lateral, primeiro reconstruindo e garantindo a quantidade e a qualidade de gengiva. Uma vez que eu consegui uma boa condição de tecido mole, através de um enxerto de tecido conjuntivo esse que eu removi do palato, ok? Mas ele ficou interposto. Uma vez que eu consegui esse aumento de volume, é que nós vamos começar a pensar na instalação do implante e no enxerto ósseo. Vocês perceberam que quando eu falo de enxerto ósseo, eu posso colocar o enxerto ósseo antes do implante, ou posso colocar também durante o implante ou depois do implante. Essa foi uma situação em que nós trabalhamos o enxerto ósseo simultaneamente à instalação do implante. Porque eu não queria expor a área cirúrgica, depois de ter ganho esse tecido, a um novo procedimento que colocasse em risco, inclusive, os dentes vizinhos. E a paciente era absolutamente relutante a procedimentos cirúrgicos. Então, ganhamos tecido mole, ganhamos contorno, como nós podemos ver aqui, se comparado à primeira fotografia. Solicitando as tomografias, o radiologista teve a oportunidade de nos apontar um defeito ósseo importante e, depois de 16 semanas, partimos para a instalação do implante associado a enxerto, e esse enxerto foi um enxerto autógeno. Então, como nós tivemos a oportunidade de fazer um implante, nós tivemos a oportunidade de fazer a perfuração. Com um coletor de osso, nós coletamos todo aquele osso que saía da broca para podermos realizar um enxerto. E assim foi feito. Um novo retalho foi aberto, tivemos acesso ao osso e, elegemos a melhor posição para a instalação do implante. O osso obtido durante a fresagem foi todo capturado e instalado sobre esse implante. É claro que, se eu deixasse esse implante simplesmente colocado, com esse enxerto sobreposto, sem uma proteção de uma membrana, eu certamente teria competição de tecidos moles contra esse enxerto, de tal forma que instalamos uma barreira de politetrafluoretileno expandido com armação de titânio e as suturas feitas com fio de teflon. O pós-operatório já apresentou para a gente um volume importante, porque em todos os momentos tivemos a preocupação de cuidar do volume dessa gengiva, o que me deu confiança de trabalhar esse caso esteticamente. A partir do momento em que a gengiva cicatrizou-se, e isso ocorreu depois de 2 semanas, nós tivemos a oportunidade de começar a trabalhar o pôntico do provisório de forma a condicionar esse tecido, porque a minha intenção era condicionar a gengiva no espaço entre o incisivo lateral e o incisivo central, para que tenhamos aqui um aspecto piramidal dessa gengiva. Então, durante todo o tempo, esse provisório trabalhou condicionando o tecido, como nós podemos ver nessa figura inferior do lado direito da nossa tela, quando nós podemos ver este contorno, que nada mais era senão o leve encostar do pôntico nesse tecido. É um procedimento bastante comum na odontologia. Depois do período de osseointegração, de 6 meses, no mínimo, numa situação como essa, nós temos a oportunidade de abrir o retalho e expor a membrana, removendo e aí expondo o osso que cobria o implante. Logo, removemos também esse osso, né, preservando todo o tecido da gengiva. Então, cuidado especial na manipulação desse tecido mole, dessa gengiva, e reposicionamos a gengiva. Reparem que nessa reabertura eu já tomei o cuidado de abrir uma papila para o lado direito, uma papila para o lado esquerdo, uma para mesial, outra para distal,
garantindo o meu tecido. E, nesse momento, podemos instalar a prótese. O paciente foi encaminhado para o especialista em prótese que trabalhou esse contorno, este formato, levando a esse resultado. Então, do meu ponto de vista, enquanto periodontista, eu vejo um contorno como esse, um contorno muito agradável e muito adequado, considerando especialmente que num sorriso social nós temos o contorno absolutamente bem estabelecido. Considerando que a paciente saiu desta condição que nós vemos no quadro à esquerda, com esse defeito ósseo e gengival, essa falta de contorno, e termos chegado num resultado como nós encontramos à direita, eu considero um sorriso absolutamente adequado e de muito boa qualidade estética. Então, lembrando, a preocupação num caso como esse foi, de fato, trabalhar com o enxerto ósseo. Se possível, trabalhar com os fatores de crescimento, mas em nenhum momento esquecer da boa manipulação dos tecidos moles, do bom condicionamento do tecido gengival, para que aí sim você consiga colher um resultado estético que satisfaça as suas aspirações profissionais, ao seu paciente e mostrando que a odontologia tem a capacidade e a possibilidade de conseguir resultados previsíveis, desde que bem planejados. Faça um bom planejamento, consiga um bom resultado e colha os frutos na sua prática diária, no seu consultório, no seu dia a dia. Muito obrigado. Dr. Jean, estou realmente impressionado com a qualidade do material e com as informações. Uma aula bastante complexa, porque o conhecimento que você transmitiu realmente é muito profundo, mas eu ainda tenho algumas dúvidas que eu gostaria de conversar com você, justamente falando sobre os fatores de crescimento. Sim. Você destrinchou ali as indicações de cada um, mas especificamente, por exemplo, teria uma pergunta: essa matriz derivada do esmalte é indicada mais para defeitos pequenos, pelo que eu consegui entender. E as proteínas morfogenéticas e o plasma rico em plaquetas são para cirurgias em que você tem um envolvimento maior de perda óssea. Seria esse mais ou menos o raciocínio? Sim. Estrito senso, eu poderia te dizer. Eu não desenvolvi muito o tema da matriz derivada de esmalte, porque o nosso propósito hoje era os enxertos ósseos para a reconstrução. Mas a matriz derivada de esmalte é um tipo de proteína que vai nos ajudar na reparação óssea em defeitos periodontais, especialmente. Então, essa é a sua principal indicação. Um defeito ósseo do tipo vertical, vizinho a um dente molar, a um canino, a um pré-molar, que você queira ganhar e preencher aquele defeito vertical. Para isso, matriz derivada de esmalte. A utilização de plasma rico em plaquetas e proteína morfogenética de osso são enxertos que funcionam como aditivos, são materiais que funcionam como aditivos a enxertos. Então, a simples utilização de uma proteína morfogenética de osso, por si só, não leva a uma osteocondução tão boa a ponto de você acreditar apenas na proteína. Então, geralmente nós associamos com algum outro material de enxertia que nos dá a osteocondução, e a osteoindução seria dada pela proteína morfogenética de osso. Então, realmente a gente vê, nos casos, por exemplo, de implante, esses tipos que a gente faz muito enxerto ósseo para ganhar espessura óssea, essa associação com o PRP. E nós temos aí casos realmente de sucesso. Uma melhor cicatrização, sim, e um implante, uma fácil cicatrização do implante muito melhor nesses casos que a gente consegue combinar essa face de PRP com enxerto ósseo. Vale frisar que o uso de PRP na reparação óssea e no procedimento de implantodontia é uma metodologia que nos dá uma evolução no processo de reparação inicial. Se você for avaliar um enxerto que você fizer depois de 4 ou 6 meses, certamente você não vai encontrar diferença
no resultado obtido por um enxerto feito com PRP e sem PRP. A diferença você encontra, sim, no pós-operatório de curto prazo, especialmente pela qualidade da reparação. Histologicamente, nós percebemos um aumento de células osteocompetentes, um aumento de vascularização e um aumento de fibroblastos em áreas em que nós temos histológicos de 4, 7, 14 dias, até de 28 dias nós temos uma evolução muito boa com o uso de PRP, o que nem sempre acontece com a longo prazo. Então, a longo prazo você acha que o resultado é o mesmo. Agora, você utilizando esse fator de crescimento para antecipar a fase inicial da tua reparação, você evita complicações pós-operatórias, deiscências, fenestrações, infecções, por aí vai. Realmente nós vemos então que realmente essa associação de PRP realmente tem um significado muito grande e um avanço muito grande que a gente teve hoje na odontologia. E não é tão difícil assim uma pessoa capacitada de ter seu consultório e participar dessa cirurgia. Precisa estar capacitado, logicamente. Não é uma cirurgia, não é uma indicação que você pode falar para um cirurgião dentista que não é especialista fazer. Por exemplo, vamos fazer todo mundo PRP. Não é isso. Precisa estar capacitado, precisa ter conhecimento de técnica. Sim. Depois eu gostaria, depois da próxima pergunta, você nos falasse um pouco mais sobre esses cursos, onde é que o cara pode aprender um pouco mais e ser especializado. Mas eu tenho uma outra dúvida. Por exemplo, no caso daquela perda, daquele lateral, daquela mocinha de 18 anos, você falou, perdeu a lateral por impacto. Exato. Nesse caso, imediatamente, se o dentista não tinha capacitação para colocar um implante, ou se seria até viável, às vezes, preencher essa cavidade, se ele não tinha um implante, com osso liofilizado, para favorecer mais posteriormente o implante, nesses casos de avulsão traumática? Então, porque como a avulsão foi traumática, eu imagino que o meio ambiente, o micromeio ambiente, seja favorável a uma técnica de enxertia. Seria possível. Então, perdeu o dente por trauma, perdeu uma tábua óssea vestibular, de maneira muito acentuada, por trauma, e você tem a oportunidade de intervir imediatamente nesse paciente, antes que se estabeleça um processo inflamatório e, quiçá, infeccioso, você pode partir direto para uma técnica de enxertia, inclusive com enxerto em bloco, desde que você considere os tecidos moles e que esses tecidos moles tenham qualidade e quantidade suficiente. Porque muitas vezes, numa situação de trauma, você tem uma dilaceração dos tecidos moles também. Não aconteceu nesse caso, eu imagino, porque eu não o vi inicialmente, eu só o vi quando chegou, depois de 2 ou 3 semanas de feito o trauma, mas se você está com o tecido muito dilacerado, também não vale a aposta na enxertia. Mas se o tecido está preservado e você perdeu o dente de maneira traumática, o meio ambiente é favorável, puxa vida, tente fazer o enxerto que você ganha tempo e preserva tecidos, inclusive tecido mole. Com certeza, porque você está mantendo o volume ósseo nesse caso, né? Então é importante você manter o seu volume ósseo. Exatamente. O professor, o senhor é coordenador do curso de especialização na Unisa. Sim. Lá eles podem aprender essas técnicas de enxertia, de utilização de PRP. Conte alguma coisa sobre essa sua experiência didática. Sim, didaticamente nós apresentamos sempre os fatores de crescimento, ou PRP, ou BMP, como, eu vou repetir, aditivos aos nossos processos de reparação. Nós temos como oportunidade didática a própria Universidade de Santo Amaro, onde nós atuamos no curso de especialização em periodontia. Nós temos também o curso de mestrado com área de concentração em periodontia, em implantodontia na universidade, onde nós temos também muitas linhas de pesquisa. Eu, particularmente, trabalho muito na linha de pesquisa de reparação óssea, fatores de crescimento e proteínas no geral. Existem também outras oportunidades de cursos de aperfeiçoamento, como, por exemplo, na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, nas suas diversas regionais e nos eventos promovidos pela associação, que nós temos uma grande circulação no meio. Então, frequentemente estamos na PCD, ministrando cursos e conferências. Uma outra coisa que eu acho que o senhor até deixou passar nessa sua explanação, algumas indicações de nomes comerciais ou de produtos, se o senhor puder indicar agora, falar alguma coisa sobre isso, para quem nos está assistindo realmente se posicionar. Qual marca comercial, sem
logicamente Sim, não sem temos fazer- uma tendência. Eu justamente não falei por não ter a tendência. Aliás, eu Mas é costumo- importante, né? A gente já citar alguns nomes de alguns produtos. Exato. Então, hoje, quando nós falamos de matriz dérmica acelular, é praticamente sinônimo de uma marca comercial chamada Aloderme. Então, no mundo inteiro, quando se fala, se pensa em Aloderme. Não é uma marca brasileira. Quando eu digo de PRP, eu estou dizendo de fazer PRP com sangue do próprio sangue de paciente, mano, então a claro. marca do paciente. Quando eu digo de BMP, hoje nós falamos no Brasil, de um produto chamado, de uma empresa chamada Bioinnovation. Eles produzem os produtos Bonifil, da linha Bonifil, que contém BMP recombinante humano do tipo 2. Quando eu falo de BMP em pool, ou seja, não um BMP apenas selecionado, feito por recombinante humano, por bactéria, quando eu falo de um pool de BMP obtido em osso, porque todo osso tem BMP, né? Eu falo de Genox, da Gênios, que é brasileira também. São empresas que estão trabalhando no sentido de mostrar que nós também temos um bom material. Quando eu falo de membrana de politetrafluoretileno expandido, eu estou falando de Gore-Tex. Então, isso em termos de marcas comerciais, para que o espectador tenha aí uma orientação de marca, né? Eu acho Faltou algum, não? Não. BMP é Bonifil. Só se você quiser falar alguma coisa sobre osso liofilizados ou osso. Exato. Osso liofilizado, no Brasil, é comercializado por uma empresa que, segundo eles, tem a aprovação da vigilância sanitária, mas normalmente nós conseguimos ossos de bancos de ossos americanos, American Red Cross, Pacific Coast e por aí vai. E atualmente nós estamos tendo a possibilidade de trabalhar no Brasil, e foi aprovado no final de 2005 a normatização de uso de osso, de banco de ossos pelo cirurgião dentista, o que, no meu entender, é um avanço muito importante. Então hoje nós podemos comprar osso de banco de ossos brasileiro, de boa procedência, e aplicarmos no nosso paciente. Quando eu digo comprar, não é permitido a comercialização de partes ou órgão de seres humanos no nosso país. Mas acaba existindo um custo de beneficiamento desse osso, então a gente fala em comprar, mas não é comprar, esse osso é doado, né? O osso é doado para o banco de ossos e, consequentemente, doado ao paciente. Muito bem. Depois de tudo essa sua fantástica aula ali, a gente pode concluir então que esse tratamento, quando a gente usa os enxertos ósseos, tem muito a ver também com a estética, com a plástica, né? Reconstruir, eu vi a sua preocupação é reconstruir aquele triângulo preto que fica nos incisivos, nos laterais, né? Quando você faz um implante, você não tem a reconstrução da papila. Então isso é muito significativo. O cliente sempre reclama, né? O que eu faço aqui? Houve uma retração gengival. Então há realmente esse envolvimento da cirurgia plástica periodontal com todas essas técnicas de enxertia, não é verdade? Sim. Hoje todos procuram muito o estético, né? Então nós temos que nos preocupar em não só devolver a função para o paciente, mas nós temos que nos preocupar mesmo com a situação de qualidade de vida. E um sorriso bonito, uma situação estética faz parte dessa qualidade de vida. Então, se nós temos a metodologia e temos o know-how para conseguirmos esse procedimento, vamos realmente ficar atentos com isso. Eu gosto de trabalhar essa associação enxertia óssea com tecidos moles e ter resultados estéticos promissores. Muito bem, professor Ricardo Jean. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui está muito bom. A gente poderia ficar aqui até mais umas 2 horas. Mas eu daria uns minutos finais para o senhor fazer as últimas considerações, para depois a gente fazer o encerramento dessa nossa aula magnífica de hoje. Ok, muito obrigado. Como mensagem final, fica o meu agradecimento à atenção de todos vocês que acompanharam esse programa, ao Dr. Moacir Melendez, que
que gentilmente nos convidou para essa atividade. E fica a ideia de que nós temos a odontologia brasileira, um dos melhores padrões de qualidade de odontologia no mundo. Nós temos as possibilidades de recursos humanos para fazermos excelentes resultados, excelentes trabalhos. Se nós utilizarmos esses conhecimentos com bom senso, planejamentos bem realizados, nós vamos colher bons resultados. O que nós não podemos, gente, é insistir naquela ideia de fazer a técnica sem ter estudado, sem ter preparado antes. Porque daí você começa a se desencantar. E daí começa a falar assim, tal coisa não funciona, ou tal coisa funciona bem demais. Só que daí vira chute, daí vira achismo. Então, quando alguém critica muito fortemente uma determinada técnica, ou elogia muito fortemente uma determinada técnica, fique atento. Fique atento porque pode ser que ou esteja torcendo contra ou esteja torcendo a favor demais. E, como eu disse no início, isso não é uma questão de torcida, isso é uma questão de ciência. Vamos usar o que é realmente bem indicado. Planeje os seus casos, faça os seus casos com cuidado e você vai colher com certeza bons resultados também. E lembre-se, né, a odontologia tem todas as suas especialidades, tem todas as suas áreas atuando com bons resultados. Veja o que realmente é mais adequado para o seu procedimento. Muito obrigado, professor Ricardo Jean. Realmente, essa sua palestra de hoje foi fantástica. Acho que orienta muito bem a todos os especialistas que se dedicam à reconstrução dos nossos pacientes que tenham algumas perdas dentárias ou mesmo as perdas ósseas. Quando você falou, citou um caso não muito frequente, mas que acontece como os casos de osteomielites. Eu iria falar, acho que pelo tempo, sobre casos onde se utiliza enxertos ossos até maiores em bloco nos casos de tumores, que também se usa. Então, eu acho que a gente só tem que agradecer hoje a sua presença aqui. Acreditamos que vocês tenham aproveitado muito e não esqueça, no mês de junho também estaremos novamente aqui com vocês, transmitindo novamente conhecimento atual para todos vocês. Muito obrigado, professor Jean, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos.